dia, vamos para mais uma aula. Hoje vamos estudar História, Patrimônios Históricos e Culturais. As páginas estudadas serão 248 a 250, exercícios 1 e 2, e a página da tarefa 251, exercício 3. Patrimônios Históricos e Culturais. De acordo com o dicionário Aurélio, a palavra patrimônio significa herança paterna, ou seja, aquilo que recebemos de nossos pais. Quando falamos em patrimônio histórico e cultural, porém, consideramos tudo aquilo que foi deixado pelos antepassados e que representa uma importante fonte de pesquisa e preservação cultural. No mundo todo, existem magníficos patrimônios históricos e culturais. Alguns exemplos são a Muralha da China, a Torre Eiffel, em Paris, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, a Torre de Pisa, na Itália, entre muitos outros. Por que algumas localidades, construções ou monumentos históricos tornam-se patrimônios culturais? Isso acontece porque eles foram e são importantes para um grupo de pessoas ao longo do tempo. Eles têm significado porque representam uma época ou acontecimento de destaque em uma cultura, uma religião e etc. Para que uma localidade, uma construção ou um monumento se torne patrimônio histórico e cultural, é preciso que ele seja tombado. Quando o tombamento ocorre, significa que aquele bem foi reconhecido como um valor cultural e deve ser preservado. Com outras palavras, sua arquitetura deve ser preservada de tal forma que não pode perder as características da época, que fazem desse bem um patrimônio histórico e cultural. Além dos exemplos citados, você pode encontrar construções ou monumentos históricos no seu município. Uma casa, uma escola, uma biblioteca, uma antiga igreja, um edifício do governo, uma cadeia, um museu, uma estátua. Todos esses bens podem vir a ser patrimônios históricos e culturais. Então, crianças, eu vou pedir para vocês deixarem o livro de vocês aberto assim, ó, nas duas páginas, para a gente poder visualizar essas imagens lindas. Então, olhem aí. A primeira imagem, nós temos a Muralha da China, que é considerada um patrimônio histórico. Por quê? Porque a Muralha da China conta a história, né, de pessoas que construíram, né, esse lindo monumento que existem há muitos e muitos anos. Então, isso faz parte da nossa história, né? Pessoas do mundo inteiro viajam para conhecer a Muralha da China. Temos também a Torre Eiffel, em Paris, que fica lá na França. É uma torre linda, maravilhosa, né? Ela é toda iluminada à noite e também é considerada um patrimônio histórico. Temos também o Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro, que é aqui no nosso país, né? No Brasil. E temos a Torre de Pisa, lá na Itália. Então, essas são alguns exemplos, né, de patrimônios históricos. O que seria o patrimônio histórico? É algo que é de todos, né? Ou seja, é preciso que toda a população conserve. Quando a gente fala de um patrimônio pessoal, é aquilo que nós herdamos dos nossos familiares. Por exemplo, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô. Existem patrimônios pessoais, que é aquilo que é particular nosso. Nós estamos aqui falando dos patrimônios históricos e culturais. A partir do momento que eu falo em cultural, em histórico, eu estou falando de algo que pertence a todos, porque ali existe algo que está contando a história de todo o povo que viveu naquela região, naquele local. Então, isso é muito importante, que a gente conserve esses locais.
E quando a gente fala que um patrimônio ele vai ser tombado, significa que aquele local ele foi reconhecido culturalmente e ele deve ser preservado. Então, por exemplo, aqui na nossa cidade de Penápolis, existem alguns monumentos que são considerados patrimônios históricos. Por exemplo, recentemente, a igreja, né, o santuário, né, quem conhece, lá no centro de Penápolis tem aquela igreja enorme, né? Aquela igreja é o Santuário São Francisco de Assis. Essa igreja, ela é considerada um monumento histórico e ela fica aqui no nosso município, na nossa cidade. E recentemente, aquela igreja passou por uma reforma. E vocês perceberam que eles reformaram, eles pintaram, só que eles manteram sempre as mesmas características daquele prédio, né, daquele monumento. Por quê? Isso significa que quando a gente vai reformar um patrimônio que ele é histórico, a gente não pode, por exemplo, trocar as cores, né? Vocês viram que eles reformaram a igreja, mas manteve as mesmas cores. Pintaram novamente com as mesmas cores, né? Houve ali a troca do piso, mas eles colocaram um piso parecido com o que era, porque assim não perde as características originais daquele local. Porque se a gente muda a cor, troca o piso, aquele local deixa de ser tradicional, né? Que são as características naturais daquele local, daquele espaço, né? Então acaba se perdendo um pouquinho da memória histórica daquele local. Então, quando a gente considera um patrimônio histórico, a gente pode sim manter, preservar, só que a gente não pode perder as características. Então, sempre que vocês verem um edifício, um prédio, um monumento sendo reformado, prestem atenção que quando eles vão pintar novamente, restaurar, por exemplo, uma estátua, uma peça, eles sempre vão manter as mesmas cores, as mesmas características, né? Para que não se perca essa originalidade da peça, do local, do monumento, tá? Então, crianças, para estender um pouquinho mais esse conhecimento de vocês sobre os patrimônios históricos e culturais, a Pro vai deixar disponível para você lá no grupo um vídeo, tá? Sobre o que é patrimônio cultural. Então, vocês acessem lá no grupo da sala, depois da videoaula, tem um vídeo bem interessante que a Pro vai colocar para vocês como sugestão, tá? Então, não deixem de assistir, ele é muito interessante. E vamos agora para os nossos exercícios. Número 1. Você conhece alguma localidade, monumento ou construção histórica localizada em seu município? Qual é o nome dela? E em que endereço ela se encontra? Então, aqui em Penápolis, crianças, nós temos vários monumentos históricos, tá? Que vocês vão pesquisar qual é esse monumento e em que endereço eles se encontram, tá? Então, vocês vão responder aqui. Número 2. Em sua opinião, existe alguma localidade, monumento ou construção em seu município que deveria se tornar patrimônio histórico e cultural? Justifique sua resposta. Então, aqui, crianças, eu vou pedir para vocês auxílio de um adulto, tá? Porque provavelmente vocês ainda não devem conhecer, né, todos os monumentos históricos da nossa cidade. Então, pedem aí auxílio, tá? Para o papai, para a mamãe, para a vovó, para o responsável, para quem está aí com vocês em casa. E aí pedem para eles te ajudarem. Que monumento ou construção aqui da nossa cidade você considera que deveria ser, né, se tornar um patrimônio histórico e cultural? Então, agora vocês vão pausar o vídeo, resolvam os exercícios com bastante atenção e depois retomem para fazer a correção. Vamos lá? Vocês são capazes. Olá, crianças, tudo bem? Vamos fazer a correção? No exercício 1, pediu para vocês escreverem se vocês conhecem alguma localidade, algum monumento ou construção histórica localizada em seu município, tá? Essa resposta é pessoal. Vocês tinham que colocar o nome delas
e o endereço onde ela se encontra. A professora colocou aqui uma sugestão, tá? Nós temos o Santuário São Francisco de Assis, que é lá no centro, né, da nossa cidade. Temos também prédios históricos, como a primeira casa de Penápolis, entre outros que vocês devem ter colocado aí na resposta de vocês, tá bom? No exercício 2, está perguntando se, na sua opinião, existe alguma localidade, alguma construção aqui na nossa cidade que deveria se tornar um patrimônio histórico ou cultural. Então, aqui a professora também colocou uma sugestão. Então, aqui tem a imagem, ó. A estação ferroviária de Penápolis é um lugar histórico, né? Mas ele ainda não foi considerado um patrimônio histórico. Seria interessante, né, as autoridades reconhecer esse lugar histórico, reformar, né, cuidar. E atualmente ele está tão abandonado, sujo, né? Então seria legal as autoridades reconhecer esse espaço como um patrimônio histórico, tá, crianças? Exercício 3 é tarefa. Na página 251. O que vocês vão fazer? Desenhe ou cole no espaço a seguir a imagem de uma localidade, monumento ou construção histórica de seu município. Lembre-se de colocar uma legenda com as principais informações, o nome, tá? E o local desse lugar, tá bom? Crianças, façam a tarefa com muito capricho, desenho com muita atenção, tá? Realize uma pintura, se vocês forem desenhar. Se for colar, preste atenção pela quantidade de cola na hora de recortar, para ficar bem caprichadinha a sua tarefa, tá bom? Depois dessa aula, assista ao vídeo O que é Patrimônio Cultural, tá? O link ele está disponível lá no grupo da sala. Não esqueçam de tirar a foto e de enviar lá no Google Forms. Bons estudos e beijinhos!